Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. E o mais tradicional e importante torneio de tênis do calendário, o torneio de Wimbledon, onde tudo começou, onde o tênis tomou a forma competitiva praticamente igual ao que nós temos até hoje, terminou a sua edição 2022, de um lado, com o favoritismo absoluto confirmado de Novak Djokovic, e de outro, com mais uma surpresa no circuito feminino, mais uma nova campeã que aparece, Elena Rybakina. Duas campanhas bem distintas, né? O Djokovic teve um probleminha ali com o Jannik Sinner quando ele perdeu os dois primeiros sets e soube reagir, jamais esteve realmente perto de uma derrota, fez essa final tão interessante e aguardada contra o Nick Kyrgios, em que ele se impôs a sua devolução sobre o saque excepcional do australiano, enquanto a Rybakina fez uma campanha extraordinária. Ganhou de Halep, que é uma campeã de 2019, ganhou de Bianca Andreescu, fez essa final contra a Ons Jabeur, uma final muito bem disputada, que ela segurou os nervos depois do primeiro set ruim, ou seja, também um título que consagra aí o estilo essencial da grama, que ainda continua sendo a força e a precisão dos golpes. Você sabe, o Wimbledon não contou pontos para o ranking em função da barragem de russos e bielorrussos, e mais uma vez isso comprova ter sido uma decisão, no mínimo, mal pensada, mal configurada de ATP e WTA. Tudo bem, uma retaliação ao evento era justificável, plenamente aceitável, mas retirar os pontos e não congelar-os do ano passado, para que não houvesse esse desconto, acabou prejudicando os tenistas, as estrelas, os donos da festa. Vocês veem aí que o Djokovic caiu 4 posições, ele defendeu o título de Wimbledon, ganhou um torneio do tamanho de Wimbledon e cai 4 posições no ranking, né? Tudo bem, muita gente vai dizer, mas o Djokovic não está nem aí para ranking, o que é absoluta verdade, ganhou aí mais um Grand Slam, se aproximou do Nadal com 21 agora, e encheu o bolso com seus 2 milhões de libras, mas ele tem reflexos de uma certa forma, né? Você imagina que se o Djokovic fosse hoje, passou porque ele consiga entrar no US Open, né? Que supere os probleminhas e entre no US Open, o Djokovic vai ser cabeça 7, talvez até cabeça 8, conforme andar nas próximas semanas. Isso é diferente de ser cabeça 1 ou 2 ou 4, né? Isso traz algum prejuízo para o tenista. Da mesma forma, a Rybakina, por exemplo, ela, se houvesse os pontos computados, ela seria hoje top 10 do ranking. Top 10, além de você chegar ao top 10, da realização em si na carreira de você ser top 10 do ranking, ainda por cima isso vale dinheiro, está lá no contrato dos principais jogadores que chegar ao top 10 ganha bônus, então ela deixou de ganhar dinheiro com essa decisão e ela acabou permanecendo no 23º lugar do ranking, né? Portanto, para mim, foi uma situação não bem costurada pelas duas entidades. Portanto, dizer ainda que desde 2003, olha quanto tempo, 19 anos, ninguém fora do Big 4, do Big 4, ganhou o Wimbledon. Estamos falando de domínio absoluto no torneio de Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray, 2003, olha que distância, né? E vi um dado muito interessante esse final de semana, que mostra bem como o Wimbledon mudou nesse período, nesses últimos 20 anos, justamente a partir da ideia de trocar o tipo de grama que era utilizado nos seus pisos, né? A ideia até, na verdade, era a conservação do piso, né? Melhorar a conservação do piso com um desgaste enorme. Então houve essa troca em 2001 do tipo de grama utilizado, e esse dado estatístico aqui que eu vou contar para vocês mostra claramente como mudou, como o jogo foi para a base e saiu do saque e do voleio. Quando o Federer ganhou 2003, o primeiro título dele em Wimbledon, ao longo do campeonato ele jogou 33% do tempo na rede. Ele ganhou 33% dos pontos jogando na rede. Em 2019, quando ele perde a final para o Novak Djokovic com aqueles 2 match points na mão, ele ao longo do torneio só foi 11% do tempo à rede, né? Federer, que é um jogador obviamente nascido com esse estilo de jogo. Então essa distância, né, esse 3 vezes menos de ir à rede, mostra bem como o jogo se deslocou para o fundo de quadra.
E vocês veem aí que o último grande campeão a sacar e volear o tempo inteiro em Wimbledon foi o Goran Ivanisevic em 2001. Muito tempo passado aí. Também do lado feminino, eu destacaria algumas coisinhas interessantes. Nos últimos 5 anos, ou seja, nos últimos 22 Grand Slam, nós tivemos 9 diferentes campeãs. Ostapenko, Stephens, Osaka, Barty, Andreescu, Kenin, Swiatek, Krejcikova, Raducanu e agora a Rybakina. Olha aí que é muito nome novo nessa lista e se você comparar então com o masculino fica uma distância enorme, né? Nesse período também nós tivemos aí, para dizer também que boa distribuição de títulos nós tivemos, né? A Austrália teve 3 títulos, o Japão ganhou 4, obviamente pela mão da Osaka, Estados Unidos e Canadá, cada um ganharam 2, e a Europa faturou o resto, ou seja, uma distribuição de façanhas e títulos bem mais heterogênea do que o masculino consegue hoje, praticamente todo centrado no tênis europeu, né? E aliás, por falar nisso, o leste europeu no tênis feminino ganhou 4 títulos desde da volta da pandemia, né? Swiatek, Krejcikova e Rybakina. Por fim, nenhuma tenista conseguiu ser bicampeã deste seu grande slam, de um determinado grande slam, desde Serena Williams em 2015 e 2016, lá em Wimbledon. Pois bem, e para conversar com a gente no podcast desta semana, convidamos aqui o jornalista, comentarista do Band Esportes, Francisco Leite Moreira, Chiquinho, que vai conversar com a gente sobre tudo o que aconteceu de mais importante em Wimbledon. José Francisco Leite Moreira, grande prazer ter você aqui de volta no podcast Tênis Brasil. Você, Chiquinho, certamente aí curtiu muito o Wimbledon, um grande slam curioso, sempre o mais importante de todos. E com essa vitória do Novak Djokovic, histórica, claro, mas quase uma barbada, né? Quase muito previsto, desde que saiu o sorteio da chave, que seria muito difícil impedir o Djokovic de chegar pelo menos na final. E aí ele acabou confirmando e levando o título. Prazer ter você aqui, Chiquinho. O prazer é todo meu, Zé Nilton, sempre legal estar participando das ações do Tênis Brasil, um site vitorioso aí que surgiu faz tanto tempo aí, na época que o Guga brilhava, e segue como uma referência internacional do tênis brasileiro. Bem, você sabe que como a gente não está transmitindo no Band Esportes, uma questão de grade, entre outros motivos, acabei vendo mais tênis do que costumava ver como a gente estava transmitindo, né? Porque você acaba vendo muita coisa. E realmente fiquei muito feliz, não só com a atuação do Novak Djokovic, como a atuação do Nadal também. Uma pena que está sofrendo tanto com lesões, aliás, ele sofre com lesões desde 2004. Mas, sem dúvida nenhuma, foi muito legal a vitória do Novak Djokovic. Eu sei que vai fazer muito bem para o tênis, muito bem para ele. E não resta dúvida de que ele está num momento espetacular, sublime, jogando um tênis genial, não só no aspecto físico como mental. Está realmente muito legal, uma pena apenas que ele tenha que pagar tributos tão altos por suas escolhas, né? E já não pôde jogar na Austrália, Roland Garros perdeu para o Nadal, teve que ver o espanhol reinar mais uma vez no Saibro de Paris. E agora em Wimbledon veio o momento dos mais interessantes para ele. Eu acho que é muito legal e honestamente fiquei contente com a vitória do Sérvio. Aliás, você tocou no assunto que a gente tinha pautado aí pra gente conversar. É que eu tinha a impressão, Chiquinho, de que o Djokovic iria sentir de novo, como ele sentiu no US Open, por razões obviamente naturais, a pressão do momento que ele vivia, né? No US Open ele vivia a pressão de fechar o Grand Slam, né? Que era uma façanha incrível, talvez a maior de todos os tempos no tênis, porque até o pessoal compara muito com o Rod Laver, é verdade, mas o Djokovic iria ganhar os 4 Grand Slam em 3 superfícies diferentes, que é uma coisa que nem o Laver conseguiu fazer, né? Então ele sentiu aquela pressão no momento do US Open. Não seria muito bem que ele chegou aí às lágrimas lá na final contra o Medvedev, que ele não jogou nada, né? E eu de novo fiquei nessa expectativa como ele iria reagir nessa final de Wimbledon. Claro que eram situações diferentes, porque dessa vez ele não tinha toda essa pressão, mas ele queria provar, né? Estava na cara que ele queria provar
que ele tinha voltado ao circuito, era a chance dele provar a sua volta por cima, depois de tudo que aconteceu na Austrália, depois da fase de Saibro também, que ele não foi tão bem assim, perdeu em Roland Garros pro Nadal. Então eu achei que ele estaria mais tenso e me surpreendi. Claro que ele não jogou tão bem assim o primeiro set, mas eu me surpreendi que depois ele jogou muito solto, muito confiante o tempo inteiro, sereno o tempo inteiro, e isso que me agradou muito, Chiquinho. Bem, Zanito, você sabe que com relação a 2019, quando o Novak Djokovic perdeu aquele jogo pro Medvedev, toda moeda tem dois lados, né? Medvedev é um jogador espetacular e que joga um tênis também do nível do Djokovic, de Nadal. 2019, aliás, foi quando ele venceu, perdeu os 2 primeiros sets para o Nadal, depois acabou levando o jogo para o 5º set, e confesso que nunca tinha visto o Rafael Nadal estar tão exausto, tão cansado ao final da partida como aconteceu naquele dia. Aí depois, no ano que o Djokovic poderia fechar o Grand Slam, eu acho até que ele entrou com um grande favoritismo na partida, mas tem o lado do Medvedev também, que é um jogador espetacular, e vencê-lo numa quadra rápida, de cimento, ali é um negócio bastante complicado. Em Wimbledon, eu acho que o que funcionou muito, não só o aspecto físico do servo, mas a parte mental falou bastante alto. Porque ele conseguiu, já com a experiência que ele tem em jogos de menor de 5 sets, manter um nível de concentração muito alto. Saiu perdendo, é claro, porque do outro lado tem a genialidade e um dom divino do Nick Kyrgios, mas em muitos momentos da partida foi o Nick Kyrgios que perdeu games, perdeu o set, que perdeu, ao final de tudo, perdeu o jogo. Enquanto o aspecto mental do Novak Djokovic trabalhou muito forte e foi fundamental. Fisicamente ele estava muito bem, quando as pernas andam, a cabeça também pensa mais rápido, e foi, como já disse, merecido, e o Kyrgios poderia ganhar e pode ganhar Grand Slam, desde que ele não desperdice energias, que ele aprenda a jogar em altíssimo nível. Hoje vi até uma declaração do australiano falando que ele já pode se considerar como estar no grupo dos melhores do tênis mundial, sem dúvida nenhuma. É um jogador que tem um dom que Deus lhe deu e ele não aproveita muitas vezes, né? Desperdiça energia, briga com o juiz, briga com o seu boxe, e acabou abrindo uma brecha bem interessante para o Djokovic, que percebeu que nesses momentos é que ele não poderia errar. E o Sérvio, quando coloca aquele modo, eu não vou perder jamais, ninguém segura, né? Pois é, e você tocou bem nesse assunto, porque justamente me lembrou muito a situação com o Medvedev, né? Porque ele perdeu o primeiro set, porque ele jogando muito bem, né? Quer dizer, óbvio, só um momento ali que o Djokovic piscou, no que ele piscou ele perdeu o saque e o Djokovic ganhou o primeiro set. Ali eu achei que o Djokovic poderia sentir o momento, mas ao contrário, ele foi crescendo cada vez mais na partida, e quem perdeu a cabeça, como era obviamente se esperar, foi o Kyrgios, né? No primeiro momento que ele se frustra, o jogo dele já vai todo embora, né? E deixa eu aproveitar. Ele fica procurando motivos para perder, né? Exato, quer dizer, ele sempre acha uma desculpa, né? É o público, é o boxe, é a bola, é o vento, ele procura algo para perder o jogo, né? Deixa eu te falar até um pouco do Kyrgios, porque eu achei muito engraçado. Ele deu declarações muito antagônicas, né? Durante essa final contra o Djokovic, antes e depois da final. Primeiro ele falou que ele estava decepcionado, que ele queria férias e que nem sabia se voltava mais para o Wimbledon. Depois, na entrevista oficial, ele mudou completamente o discurso dele, dizendo que não, que agora ele acha que ele vai ser o cara e que ele está embalado. E depois eu vi uma terceira declaração dele dizendo que até foi bom ele não ter ganhado o Wimbledon, porque se ele ganhasse, para ele o Wimbledon é tudo, né? É o máximo do tênis. E se ele ganhasse, ele perdia completamente a motivação de continuar jogando. Não dá para entender esse cara, né? Que é completamente fora da casinha, né? Realmente ele é inconsistente, né, nesse aspecto, porque é isso que a gente acabou de falar, e ele nessa mesma entrevista, você se refere que ele falou que se ganhasse o Wimbledon, não seria bom para ele, porque ele poderia abandonar a carreira, porque o Wimbledon não seria o máximo que ele poderia alcançar e vislumbrar na sua carreira. Em função disso é que a inconsistência dele fica sem limites, né? Então parece que é uma pessoa desorientada, que não dá valor
insisto nesse assunto, ao dom que Deus lhe deu, porque ele tem 27 anos e o tênis hoje é um esporte dos mais milionários, ele tem condição de ganhar muito dinheiro ainda, tem condição de ser número 1 do ranking mundial, mas certa vez perguntaram para o Andrés Gomes, quando ele ganhou a final de Roland Garros do André Sá, se ele queria ser o número 1 do mundo depois de ter ganho em Paris. Ele falou, não, eu não tenho essa opção porque eu não quero perder o meu convívio com a família, a minha vida aí para ser número 1 do mundo, tenho que fazer o que faz o Ivan Lendl, que é completamente obsessivo com o tênis, né? Então, eu acho que também o Kyrgios tem essa opção de não querer ser o número 1, apesar de querer, pode ser que ele queira mesmo, mas ele sabe que para ter essa consistência de estar em finais de todos os grandes torneios, ele precisa de uma certa dose, uma grande dose de sacrifícios, determinação. E eu não sei se é isso que ele quer. Ele tem uma vida particular conturbada, tem problemas com ex-namoradas, então é uma vida bastante complicada dele. Eu acho que as decisões que ele toma são algumas decisões irresponsáveis. Diz que não ia jogar Paris porque não gosta do saibro, mas Roland Garros é um grande slam. Eu acho que todos os grandes slam é um sonho de qualquer tenista e eu não acho que o Kyrgios seja uma exceção. Mas, enfim, aquilo, como ele procura desculpas para perder, às vezes eu acho que ele procura desculpas para justificar as suas atitudes, nem sempre muito coerentes, né? Essa inconsistência dele pode lhe custar muito caro, porque você sabe uma coisa, Zé, o dinheiro não aceita desabafo, viu? É verdade, e você falou uma coisa muito certa. Não dá pro cara querer ser número 1 do mundo pular toda a temporada de saibro, né, Chiquinho? Não tem cabimento uma coisa dessa, simplesmente pular um grande slam inteiro. São 3 Masters 1000, um mais importante que o outro, e ainda por cima Roland Garros, que são 5.000 pontos possíveis no ranking que você despreza. Um tenista que faz isso, acho que muito difícil que ele brigue pelo número 1 do mundo, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que depende só dele, porque tênis ele tem, talento ele tem, precisa cuidar do físico, né? Porque ele visivelmente não tem uma definição muscular que seria importante para que ele não tenha lesões graves, né? Como tem jogado pouco, essas lesões não aparecem tanto. Teve um problema no braço em Londres durante o Wimbledon, mas se ele tivesse jogado, por exemplo, na temporada de saibro, onde os jogos são mais intensos e mais longos, certamente ele teria problemas físicos. Ele precisa ter esse cuidado maior com a parte atlética, né? Por falar nisso, antes até de a gente voltar a falar do Djokovic, eu queria te falar com você sobre a questão da nova geração, né? Que não vai, né? Estamos aí 3 Grand Slam na temporada, 3 Grand Slam vencidos ainda pelos veteranos, pelos grandes nomes do tênis. E eu acho que eu queria focar bem, Chiquinho, no Alcaraz como exemplo dessa nova geração. Claro que ele está praticamente começando a carreira, a gente pode nem querer cobrar muito dele, mas ficou uma expectativa muito grande em cima do espanhol, pela arrancada que ele deu agora em 2022. Todo mundo tinha, né, querendo ver ele Roland Garros, nossa, saibro, vai dar tudo certo, é a quadra dele, ele nem passou pelo Zverev, não chegou lá no Djokovic Nadal que a gente esperava, e agora é um Wimbledon que igual o cara fala, o sonho da minha vida é ganhar na grama. Puta, eu acho que eu tenho tudo a ver com a grama e tal. Também não fez nenhuma campanha espetacular, vistosa, né? Então eu fico um pouco decepcionado com ele, pelo menos nesse comecinho. E você? Eu não fico decepcionado, não. Eu acho que é tudo um acidente de percurso, mas ele vai chegar lá. Eu acho que aquele Roland Garros, o Zverev ia muito provavelmente endurecer ainda mais para o Nadal, possivelmente até ganhar, e se não ganhasse deixaria o espanhol morto para seguir na competição. E o que acontece com o Alcaraz é um pouco justificável, porque ele passa a ser uma estrela muito grande, de uma hora para outra transformou-se no jogador do momento. Recentemente ele deu até uma declaração que para comprar um carro novo ele teria que falar com seus pais, que ele pode comprar alguns tacos de golfe, mas um carro tem que ser autorizado pelo pai, né?
Mas eu acho que uma das grandes empresas montadoras alemãs ouviu essa conversa, já colocou o Alcaraz como embaixador da marca da BMW. Né? Isso aí, de certa forma, também perturba um pouco a carreira da Emma Raducanu. Mas eu acho que é só um acidente de percurso. Eu não tenho dúvida de que o Alcaraz ainda vai conseguir o seu objetivo de vencer torneios do Grand Slam. Também tem a situação de Jannik Sinner, né? Ele apareceu com todo mundo falando que ele seria número 1 do ranking mundial, abandonou o treinador de tanto tempo, desde os 12, 14 anos treinava com o Ricardo Piatti, mas voltou a subir. Então, eu acho que tanto o que aconteceu com o Sinner, como também com o Alcaraz, repito, é só um acidente de percurso. Eu acho que o tenista espanhol, o jovem tenista espanhol, com certeza vai cumprir as expectativas de vencer grandes torneios e um grande slam também. Chico, você que está sempre extremamente bem informado ali, você pertence à ITWA, né, a Associação dos Jornalistas que Cobrem Tênis pelo Mundo, você tem muito contato com o pessoal dos Estados Unidos e, obviamente, a grande questão hoje é o que vai acontecer com o Djokovic. Se ele vai conseguir entrar nos Estados Unidos ou ir no Canadá. A gente sabe que pela lei americana, de momento, ele não poderia, mas pode haver alguma brecha, alguma isenção que seja dada a ele, e aquela tentativa, aliás, que ele fez na Austrália. Porque está na cara, óbvio, que ele quer jogar muito o US Open, ele seria um grande candidato a ganhar o campeonato. E fica essa questão, o que você tem ouvido lá, o que se fala a respeito dessa presença do Djokovic nos Estados Unidos, que pelo jeito ele iria para Cincinnati e o US Open se ele puder ir, né? Eu acho que só o tempo vai dar a resposta, mas no atual momento está muito difícil. A semana passada eu recebi a confirmação do credenciamento do US Open e, para minha surpresa, já estava tudo certo, e está tudo certo, mas para minha surpresa, ontem, segunda-feira, recebi uma nova comunicação da USTA, né, que é a Associação Norte-Americana de Tênis, que organiza o Grand Slam nos Estados Unidos, páginas e páginas de informações do que temos que tomar cuidado, das restrições e das exigências que serão feitas desde sua entrada nos Estados Unidos até a entrada em Flush Meadows. Ou seja, hoje, essa semana, eu acho muito difícil que as exigências de certificado vacinal seja banida. Eu acho que, em função até desse e-mail que eu recebi segunda-feira, eu acho que estão até mais exigentes do que tinha sido quando eu recebi a aprovação da credencial. Só tinham me avisado, olha, você precisa ter certificado de vacina. Mas aí veio na segunda-feira um e-mail com... não consegui nem ler inteiro ainda, porque são páginas e páginas de série de coisas que a gente tem, são comportamentos, não sei se tem uso de máscara ainda, não consegui ler, confesso, mas já deu para perceber que nós vamos ter que seguir, não estar numa bolha, mas procurar ficar numa bolha, entendeu? Sabe como é que é? Tentar se não participar de aglomerações. É impossível isso dentro de um torneio tão grande como o US Open, né? Mas alguns cuidados a gente vai ter que tomar, especialmente quem tem contato direto com os jogadores. No Rio Open, por exemplo, o café da manhã para a gente que tem contato com os jogadores era no andar especial do hotel e não junto com todos os outros. Não era obrigado a usar máscara, mas era recomendado que a gente, quando saísse da sala de imprensa, quando fosse andar pelos arredores do Rio Open, usasse a máscara. O Nicolas Azzani, que é o VP da ATP, me falou, acho que procura usar máscara, o ingresso no Players Lounge eu vou pedir para você abdicar desta vez, e é o que vai acontecer no US Open. Então, são coisas de que me fazem acreditar que as regras serão muito mais exigentes do que normalmente são. E nós vimos aí, né, Roland Garros, caso contado pela Alizé Cornet, que houve muitos casos entre os tenistas, nas equipes dos tenistas de coronavírus, que não foram revelados porque eles ficaram com medo de se aumentar as restrições ou colocar o pessoal na bolha. E vimos aí o Wimbledon, né, com Berrettini, que era um grande candidato aí para a final, Roberto Bautista, quer dizer, jogadores também de novo
infectados, quer dizer, o vírus continua ali no meio e realmente se torna um risco, né? E para a organização também é um risco, porque além do custo, você pode perder uma grande estrela, né? Imagina, você viu lá, de Berretini treinou com o Nadal, e de repente o Nadal pegasse o coronavírus e ficasse fora do campeonato. Então para a organização também acaba sendo um prejuízo, né? Isso, mas eu acho que as diretrizes governamentais influem nas decisões da organização. O alerta da Lise Cornet deve ter levantado a poeira. O Wimbledon, o Boris Johnson está dando de ombros para os casos de Covid, ou seja, se você está se sentindo bem, vai trabalhar, e ninguém é obrigado, mesmo com Covid, é obrigado a manter-se afastado, esse tipo de coisa. Para ele, vida normal. E aí, os casos do Covid que aparecem, tem um jogador que poderia estar com Covid e não falar e poder jogar. Sim. Afinal, você imagina, um cara de ranking alto, que entrou lá na Bacia das Almas na competição, são 50 mil libras só para jogar uma partida. Então, é dinheiro que importa para esse jogador. O Berretini está se lixando para isso. Para ele, o importante é manter a saúde, manter o bom nível, porque a carreira dele, sem dúvida nenhuma, é uma carreira já brilhante e vai continuar assim, né? Chiquinho, vamos falar um pouquinho da chave feminina, né? Tivemos aí uma razoável surpresa. Obviamente que a Elena Rybakina é conhecida do circuito, não é nenhuma jogadora desconhecida, aí tem presença firme sempre ali como cabeça de chave nos torneios, mas eu acho que quando você olhava o quadro de Wimbledon, ninguém ia imaginar que ela chegaria tão longe, iria vencer o campeonato. Claro que houve brechas ali abertas, principalmente a queda da Swiatek muito precoce, né? Mas foi uma grande conquista e eu até falei ali no blog Tênis Brasil que a Rybakina recolocou no Wimbledon, né, nos títulos do Wimbledon, aquele tênis específico da grama, que é a força absoluta, obviamente aliada à precisão, mas nós vimos aí essa coisa acontecer. E fica muito legal você acabar vendo o circuito feminino de novo, colocando novas atrizes em cena, né? Olha, na verdade, desde que a Serena caiu de produção, o tênis feminino ficou muito aberto. Mas antes mesmo, quando a Serena ainda estava no auge, Venus também, Kim Clijsters, Justine Henin, a gente tinha algumas coisas que aconteciam, né? Por exemplo, Ana Ivanovic ganhou uma vez um Grand Slam e depois não conseguiu mais. Iva Maioli também ganhou uma vez um Grand Slam e depois não se manteve. A Dinara Safin, a Caroline Wozniacki, são exemplos de que o tênis feminino aparece algumas dessas coisas, assim como apareceu a Emma Raducanu. Eu acho que Emma Raducanu e Leila Fernandes não passariam num estágio razoável que a Serena estivesse jogando. São ótimas jogadoras para o atual momento do tênis feminino, que está bonito, está legal, mas eu não vejo assim alguém que desponte de uma forma exacerbada como a Barty, se estivesse jogando. A Iga Swiatek também joga um tênis sensacional, mas ali aconteceu dela perder. Vinha muito tempo sem perder, uma série invicta impressionante. Tudo isso começa a mexer muito com a cabeça das jogadoras. Eu acho que a Swiatek já volta ao seu rumo normal de vitórias, mas nós vamos ter essa tendência de um tênis feminino muito aberto, sem dúvida nenhuma. Olha, eu até listei aqui, Chiquinho, quantas jovens, né, tenistas de pouca idade, nos seus momentos, obviamente, no momento que elas ganharam, venceram o Grand Slam desde 2018, né? Osaka, que era uma garotinha quando veio o US Open em 2018, depois veio a Sofia Kenin, a Bianca Andreescu, a Swiatek, agora a Raducanu e agora a Rybakina, né? Jogadoras, Rybakina até com 23 anos, talvez a mais velha, entre aspas, desse grupo aí. Mas assim, uma renovação muito expressiva em diferentes pisos, né? Nós vemos aí na grama, no saibro, na quadradura, quer dizer, uma coisa não é limitada a um determinado piso, em detrimento do tênis masculino, que raramente consegue colocar pelo menos uma coisa nova na final, né? É realmente uma discrepância bem grande dos dois circuitos, né? É muito curioso isso, mas se você for um pouquinho mais para trás, Mônica Seles ganhava com 17 anos, Arantxa Sanchez com 17, Steffi Graf com 17, Jennifer Capriati com 16, Martina Hingis com 16,
Então, e essas todas jogadoras muito jovens apareceram e seguiram conquistando grandes slams, posições no ranking, e todas se tornaram grandes e grandes excepcionais tenistas, né? Agora, exatamente o contrário está acontecendo, né? A tenista ganha um grande slam e depois não consegue repetir. É difícil. Eu vejo a Raducanu uma pressão muito grande por ser britânica. A Leila Fernandes está sofrendo também porque de repente caiu uma mega cena na cabeça dela, ela não sabe o que fazer. A Kenin se perdeu completamente, né? A Sofia Kenin se perdeu totalmente, né? Contusões e problemas emocionais. E a Sofia Kenin era uma jogadora que se falava muito nos bastidores de que ela só falava em tênis 24 horas por dia, uma obsessão muito grande. E aí quando você está obsessivo e começa a ter algumas exceções, eu acho que o peso dessas derrotas passa a ser muito grande, sabe? Fica amargurada mesmo. E a Raducanu não, a Andreescu machucou, tá difícil, entendeu? A Osaka que poderia ser um diferencial, porque tem um tênis muito forte. Eu acho que a Osaka poderia liderar o ranking com folga, mas nem preciso falar o que acontece com ela, né? Ela numa quadra rápida é extraordinária, né? Extraordinária, eu acho que em todos os pisos, mas de qualquer maneira com ênfase nas quadras rápidas, né? Chiquinho, pra gente encerrar, nesta semana sumiram do ranking Roger Federer e Serena Williams. Ao mesmo tempo, olha que coisa curiosa, no mesmo final de semana, os dois desaparecem do ranking de simples, né? Uma coisa aí extraordinária nos últimos 25 anos do tênis. Na sua opinião, acabou? Estamos muito perto realmente da aposentadoria dos dois? O futuro dessa sua pergunta está numa declaração do Roger Federer hoje, de que ele gosta muito, ele ama as vitórias, mas para ganhar no tênis tem que estar competitivo, e ele não se sente mais tão competitivo. O tênis já lhe deu muito do que ele poderia esperar, muito mais do que ele poderia esperar, que ele está agradecendo muito, está dando muita importância à sua família. E eu vi um Twitter de um colega dos Estados Unidos que eu acho que ele acerta na mosca, que aí eu já respondo também pelo lado da Serena, que o Federer tem o receio de seguir o mesmo caminho da Serena Williams, né? Ou seja, segue querendo jogar, mas entra em quadra e perde de Harmonitas, né? Né? Esqueci o nome dela. Isso. E, enfim, sem desmerecer a vitória da francesa de origem chinesa, mas é um final um pouco amargurado, né? Eu acho que o Federer tem um carisma enorme, os ingressos aonde ele dizer que vai jogar, onde ele anunciar que vai jogar, como a Laver Cup e também em Basileia. Na Basileia, ele vai valorizar o preço do ingresso. Eu tenho amigos conhecidos, na verdade, que me perguntam se ele vai jogar mesmo, porque eles vão fazer essa viagem, vão comprar ingresso e gastar uma fortuna, porque pode ser uma das últimas chances de ver o Roger Federer em ação. E quem viu ele no auge, diga um agradecimento a Deus de ser contemporâneo de Roger Federer, Serena Williams e dessa geração tão grande que forma o Big Three, e que eu acho que nunca mais na vida nós vamos ter tantos bons jogadores ganhando 22, 21 e 20 torneios do Grand Slam. Eu acho que, sinceramente, os novos vão aparecer. Uma pena que o Federer não possa seguir, mas eu acho que ele ainda tem um carisma espetacular, um carisma enorme, e com certeza vai levar muita gente para vê-lo em ação nos seus próximos eventos anunciados. Francisco Leite Moreira, Chiquinho, muito obrigado pela presença aqui no podcast. Em breve voltamos a bater papo aqui, o circuito continua, vamos para a quadradura. Valeu, um grande abraço. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.